Olá a todos, muito boa tarde. Espero que me ouçam muito bem. Aos que não me conhecem, Felipe Rodrigues, faço parte da equipe da Marketing Connection, como Account Manager, responsável pela promoção da Rede Andean aqui no Brasil. E gostaria de agradecer a todos pela participação, pelo tempo que dedicam a estar aqui um pouquinho aprendendo sobre um Peru fora do óbvio, fora do mais tradicional. E para este chat, para este webinar, o pessoal está escrevendo aqui que ainda não me vê. Eu gostaria de confirmar aos que já estão na sala, pode me confirmar se vocês conseguem, além de me escutar, de me ver também? Obrigado pela confirmação, pessoal. Me ver e me ouvir bem, tudo normal. Obrigado, Silvia. Obrigado a todos. Para o nosso webinar de hoje, pessoal, trazemos a participação do palestrante Jorge Carreira. Ele é o gerente comercial da Andean, diretamente de Lima. E para explicar um pouquinho para vocês como que vai funcionar o nosso script, nós teremos, na primeira parte, uma apresentação do Jorge por cerca de 35 minutos, falando sobre as propriedades da Andean e também sobre o sul peruano, esses destinos fascinantes que nós temos. Em seguida, nós teremos uma rodada de perguntas e respostas e nós finalizaremos a apresentação com uma sessão, um quiz com 6 perguntas. O ganhador vai ser aquele que responder mais rápido e corretamente as 6 perguntas que nós vamos compartilhar. Então, vai ser através de um link do Google Forms. Eu aconselho vocês todos a ficarem até o final do webinar, também vista essa premiação que teremos, que vai ser uma noite de estadia complimentary em Lima, seja no Atemporal ou seja no Fausto, mais uma noite de estadia no Circa Relais Chateau, nosso hotel boutiquíssimo, nossa propriedade na Arequipa, Cidade Blanca magnífica. O que eu também gostaria de trazer para vocês como instruções iniciais? Vocês têm a possibilidade de escrever no chat suas perguntas, seus comentários. Vocês são incentivados a fazer isso em todo momento. Tá bom? Então, a câmera e o microfone de vocês ficam fechados durante toda a apresentação. Bom, passado aqui as orientações iniciais, até peço desculpa se me estendi, o Jorge também, eu convido o Jorge a se apresentar e depois eu virei com uma prévia introdução sobre o Peru. Jorge, por favor, fique à vontade. Boa tarde, meu nome é Jorge Carreira, chefe de vendas da Andean. Também gostaria de agradecer vocês por seu tempo, por estar aqui. E agora eu vou compartilhar minha pantalla para mostrar um pouco das propriedades da Andean. Felipe, me confirma se se pode ver. Está carregando, Jorge, e também gostaria de compartilhar com os queridos agentes que estão aqui presentes essa breve introdução. Lembrando que o Peru, ele foi ganhador de distintos prêmios internacionais como melhor destino cultural, melhor destino gastronômico, isso pela National Geographic, pela World Travel Awards, que é quase um Oscar, quase um Cannes do turismo. Então, a nossa proposta é que os agentes incentivem cada vez mais os seus clientes a conhecer não somente o óbvio do Peru, que é Machu Picchu, Cusco, Vale Sagrado, mas vir para o sul do Peru, onde nós temos as propriedades da Andean e que também são reconhecidas com diversos prêmios. Por exemplo, Titilaca, Circa, Puquio foram reconhecidos entre os 20 melhores hotéis da América do Sul, justamente pela Reader's Choice Awards, da Condé Nast Traveler. A gente ainda tem prêmios Michelin Guide para Titilaca, para Circa, para Temporal.
Então, fica aqui a proposta do que o Jorge vai trazer para que vocês ofereçam aos seus queridos clientes conhecer todo esse patrimônio cultural, natural do sul do Peru. Feita a nossa introdução, Jorge, por gentileza, nós já vemos a sua tela. Fique à vontade. Perfeito, muito obrigado. Então, como falei, vou falar um pouco sobre as propriedades, 6 propriedades que temos no Peru. E como pode ver no mapa, temos 2 casas muito lindas, Fausto e a Temporal, em Lima. E temos 4 propriedades no sul do Peru. Temos Circa na cidade de Arequipa, depois temos Puquio no Vale do Colca, Tinajani no Canyon do Tinajani e finalmente Titilaca no Lago Titicaca. Então, vamos começar com Circa. Essa é uma propriedade, Relais Chateau, foi um convento no século XVI e fica muito perto do centro histórico da Arequipa, que é conhecida como a cidade branca, porque a maioria dos prédios foram feitos com material vulcânico, já que essa cidade está rodeada de vulcões. Essa propriedade tem 11 quartos, 3 categorias. A primeira é a Standard, que só tem 2 quartos, são quartos um pouco pequenos, mas são confortáveis, como podem olhar aqui. A segunda categoria é a Aposento, que tem 5 quartos, são quartos mais espaçosos, até pode colocar uma cama extra aqui. E, finalmente, temos também as bóvedas, que são nossas suítes, são quartos de luxo, muito grandes, que tem, além do chuveiro, tem também uma banheira aqui. Temos também um plunge pool no hotel para você se relaxar. E sobre a gastronomia, a tarifa do Circa inclui café da manhã e almoço ou jantar. Não sei se vocês já escutaram da comida peruana. A gastronomia peruana é muito conhecida, muito famosa. E, personalmente, eu acho que a comida do Arequipa é a melhor comida do Peru. Essa que vocês veem na direita é um pimentão recheado de carne. Se chama rocoto relleno. Outros benefícios que tem na tarifa é um walking tour pela cidade de Arequipa. E outro é uma visita ao Monastério de Santa Catalina. O Monastério de Santa Catalina é muito conhecido porque é um monastério de mais de 20 mil metros quadrados. É praticamente uma cidade religiosa dentro da cidade de Arequipa. E é muito lindo, tem muitas ruas coloridas, né? É o principal atrativo do Arequipa. Agora, 4 horas de distância da Arequipa, nós chegamos ao Vale do Colca. Aqui temos a segunda propriedade, que se chama Puquio, que é um tented camp, que é full inclusive. Então, os traslados, por exemplo, os transfers, estão inclusos aqui. Nós podemos levar você desde Arequipa até Puquio, que são aproximadamente umas 4 horas de viagem de carro. Ou também podemos levar você desde o aeroporto da Arequipa ou a estação de trem. Aqui temos 8 quartos no total. Temos 4 carpas ou tendas e temos 4 pircas. As pircas são como cabanas. E como estão muito perto do cânion, tem uma vista ainda mais de frente para o cânion. Tem uma vista muito linda. Você pode se relaxar desde na banheira com uma vista privilegiada para o cânion. Temos também as carpas ou tendas. Aqui, tanto as pircas quanto as carpas têm aquecimento. Então, você não tem que se preocupar por o clima, por a temperatura. Puquio é a primeira tented camp de luxo de todo o Peru.
É uma grande novidade do Andean para o turismo peruano. E a terceira categoria é a carpa refúgio, que é uma tenda mais grande, onde você pode colocar uma cama extra. Essas carpas ou tendas têm também um terraço com uma vista maravilhosa para o cânion. Temos muitos lugares para refeições, alguns lugares são abertos, como você pode ver na esquerda, e na direita temos a pachamanca. A pachamanca é um ritual, mais que um jeito de cozinhar, é um ritual. Fazemos um buraco na terra e colocamos carnes, legumes, e fazemos um ritual de gratidão para a Mãe Terra. Como falei, é um ritual muito conhecido aqui em Peru. Sobre as excursões, temos muitas. A mais conhecida é o voo do Cóndor, que é a ave nacional do Peru, é o Cóndor. E essa daqui é a região do Cóndor. Então, nós podemos ver cóndores em distintos pontos do cânion. Temos também geysers. Temos muitos hiking também, muitas rutas para fazer hiking. Essa daqui é a Fortaleza de Chimpa, a minha favorita. Aqui temos que acordar muito cedo para ir até a base da montanha. Depois vamos a caminhar 1 a 2 horas. E quando cheguemos no topo da montanha, vamos a ter uma vista única do cânion, porque esse lugar daqui é um ninho de condores. Tá? Um lugar muito lindo. E quando descemos da montanha, vamos encontrar um piquenique com uma vista maravilhosa para o Vale do Cauca. Temos também aqui sítios arqueológicos, muito para fazer. Nós sempre recomendamos ficar pelo menos 2 noites. Idealmente, 3 noites, porque tem muito para fazer, como eu disse. Temos também cavalgadas pelo vale. E temos também, se você quiser ver um pouco de cultura viva, o povo de Cibaio é um povo mágico. Tem comunidades de tecelões, as casas foram feitas de pedra. Tem muito color, muito cor, é um povo muito mágico, como falei. E finalmente temos também uma área para churrasco com um mofurô. Então você pode desfrutar o sunset ou fazer um sundowner aqui e se relaxar um pouco também depois do hiking. Agora eu vou falar um pouco de Tinajani. Tinajani é um destino novo, não só para Andean, mas também para todos os peruanos. Esse é um destino que não foi promovido por o governo, por entidades de turismo, porque no passado não tinha acesso, luz ou água. Mas agora, desde o ano passado, a Andean tem um tented camp no coração do cânion de Tinajani, como pode olhar aí. É um cânion de mais de 150 hectares. E a primeira pergunta que todos fazem é: onde fica esse lugar? Onde fica o cânion de Tinajani? Está em um ponto intermediário entre Cusco, a cidade de Cusco. Eu vou colocar meu láser aqui. Tinajani está em um ponto intermediário entre a cidade de Cusco, Puquio, o Vale do Cauca, e o Chichilaca. Então, se você fica aqui em Tinajani,
É uma propriedade full inclusive, então os transfers estão inclusos também. Pode viajar desde Cusco até Tinajani, ou desde Puquio, Vale do Cauca, ou desde Titilaca. Tem diferentes jeitos para chegar até o Tinajani. É uma propriedade nova, como eu falei, e temos 6 campamentos aqui. Cada campamento compreende ou tem uma tenda dormitório. Aqui podem ficar 2 pessoas, 3 no máximo. Temos também uma tenda de estar. Aqui pode se relaxar um pouco, ler um livro, pode tomar uma bebida quente ou gelada, um coquetel também. E, finalmente, um terraço com um ofurô para se relaxar e desfrutar de uma vista maravilhosa para o cânion. Jorge, Sim. eu gostaria de compartilhar com os queridos agentes que no ano passado eu estive no Tinahani, que é a nova propriedade da rede Andean. O que mais me deixou impressionado é a proximidade com os paredões do Canyon. Nós estamos no nosso ofurô, bem de frente para um paredão enorme. Inclusive, durante a noite, a organização da Andean, ela instalou luzes de baixo para cima que dão diretamente para as paredes do Canyon. É um cenário de filme, é único. E aí, como vocês podem observar na região, nós estamos isolados, né? Nós estamos em região um pouco mais erma, o que permite a gente ter uma conexão com a natureza muito profunda e realizar atividades como yoga, entre outras mais. Então, o Tinahani veio justamente para adicionar valor ao portfólio da Andean, fechando um circuito sul que depois o Jorge vai mostrar para vocês no mapa. É divina essa propriedade, eu me apaixonei. Sim, é verdade. Muito obrigado. Temos também diferentes lugares para refeições, como eu falei. Esse lugar, por exemplo, é novo. É um lugar maravilhoso para o café da manhã, jantar. E aqui, por exemplo, não sei se podem ver aqui vamos ter ovelhas, llamas, vicunhas, logo. É um lugar muito lindo para tomar as comidas. Esse daqui é o prato típico do Tinajani, o cordeiro. Mas aqui eu quero compartilhar uma coisa importante. Se você tem alguma alergia ou tem preferências alimentares, pode falar com nós e nós podemos criar um menu especial para você, para cada pessoa que vá para o hotel. Se você é vegetariano ou vegano, podemos criar um menu especial para cada pessoa que vai para o hotel. Ok. Agora eu vou falar um pouco acerca das atividades. Algumas delas podem ser feitas dentro da propriedade e outras são fora do canyon. Temos muitos hikings para poder ver a formação de rochas, como aqui na direita pode ver a cabeça do côndor, o pico e a cabeça do côndor, mas você pode imaginar, temos muitas distintas rochas com formas de tartarugas, rostos humanos, até alienígenas. É muito interessante fazer caminhadas ou hiking aqui. Depois, como o Felipe falou, temos também, se você gosta de yoga ou meditação, é um lugar perfeito para se desconectar. O povo mais perto da Tinajani fica a 30 minutos de carro. Então, é um lugar perfeito para se desconectar, não tem barulho aqui, é um lugar magnífico. Temos também um bosque de puyas. As puyas são árvores que crescem só em duas regiões, duas áreas de Peru. E essa daqui é uma delas. Aqui podemos fazer um piquenique com uma vista grandiosa para o cânion na tarde, não? Temos muitos povos mágicos,
E não sei se já escutaram alguma vez o Torito de Pucará. A gente, no sul do Peru, a gente coloca 2 toritos de Pucará no teto das casas como simbolismo de segurança e prosperidade. Vamos a visitar um taller aqui e vamos a conhecer a cidade originária do Torito de Pucará. É um lugar muito, muito lindo, muito fascinante. A quarta propriedade que temos no sul do Peru é Titilaca, que é uma maravilha, uma propriedade que fica numa península, e por isso temos alguns quartos têm vista para o amanhecer e outros têm vista para o atardecer do lago. Temos 17 quartos no total, 4 categorias. A primeira delas é a Explorer. Explorer só tem 3 quartos, são quartos um pouco pequenos, mas muito lindos, com uma vista maravilhosa para o amanhecer do lago. A segunda categoria se chama Amanhecer. Temos 8 quartos e a partir da categoria Amanhecer, todos os quartos têm banheira também, além do chuveiro. Temos aqui a categoria Atardecer, que, como pode ver, a vista não é 100% azul. Tem muito verde também, porque a totora cresce nesta área do lago, mas é muito linda também. E, finalmente, temos a categoria Corner, que tem 2 vistas do lago, amanhecer e atardecer. Aqui temos um furô para se relaxar. Já provaram o ceviche, o prato típico do Peru? Aqui vamos a provar um ceviche mais de um peixe distinto, da truta do lago, que é muito, muito boa, muito saborosa. E na direita temos o sundowner, que nós fazemos para o pôr do sol. Agora, a atividade mais popular aqui é a visita às ilhas do Uros e Taquile. A ilha do Uros é uma ilha flutuante, porque a comunidade aqui constrói as casas, botes, e as próprias ilhas são feitas com totora. Por isso são conhecidas como as ilhas flutuantes de Uros. E nós vamos a ter um tempo aqui com eles, vamos aprender um pouco da sua vida, suas costumes, e depois vamos a viajar para a ilha natural de Taquile, que é uma ilha maravilhosa também, muito mais colorida, como podem ver aqui. Eu quero compartilhar uma informação muito, muito interessante aqui. Vocês podem olhar aqui a comunidade do Uros. E aqui tem a comunidade do Taquile. Essas duas comunidades são vizinhas, convivem no lago, mas têm diferentes costumes, roupas, religião e até o idioma. Os Uros falam quechua, o idioma dos incas. E esses aqui, os taquiles, falam aimara, que é a terceira língua oficial do Peru. Então, é muito interessante ver esse contraste de comunidades que só convivem no lago a só 1 hora de distância, né? E, na final da tarde, temos um almoço. Andean tem uma parceria com uma família que mora no topo da ilha. Então, o hotel provê a comida, mas a família vai ser, não sei se digo bem, Felipe, vai servir a comida. A família com a que tem a parceria vai servir a comida, vai brindar o serviço. Sim, através de uma parceria com essa família que mora no topo da ilha de Taquile, a gente disponibiliza um local exclusivo para os nossos hóspedes, com essa vista magnífica para o lago. Então, é uma relação muito beneficiosa para todos os envolvidos. E aqui, claro que a gente foge daquele turismo massivo que a gente encontra no Porto de Puno,
a gente faz realmente atividades super intimistas para os nossos hóspedes. Temos também muitos sítios arqueológicos, lagoas, temos dentro da propriedade, ou perto da propriedade, podemos fazer kayak, paddleboard, podemos remar entre as tutoras, birdwatching, bicicletas, temos muito para fazer aqui. Al igual que em Puquio, nós recomendamos pelo menos 2 noites, e idealmente 3 noites para ficar aqui. Agora eu vou falar das casas que temos em Lima. A primeira é a Temporal, que é uma casa com estilo inglês, muito charmosa, que tem 6 quartos, a categoria Cozy, a primeira, o entry level. Temos também a categoria Charming, com quartos mais espaçosos. E temos finalmente 2 quartos que se chamam Grand, que são nossas suítes, quartos muito grandes, quase 50 metros quadrados, com banheira, quartos muito confortáveis. Temos também aqui um jardim mágico para se desconectar. Lima é uma cidade grande, com um pouco de barulho, então ter um lugar como esse é especial, né? Tem um jardim mágico. E temos também um lugar ideal para os hóspedes. Temos uma cozinha só para eles. Então, você pode ir para a geladeira e pode pegar um vinho, uma cerveja, refrigerante. O que você encontra na geladeira está incluso na tarifa da temporal. E Fausto é o nome da outra casa que temos também no bairro de Miraflores. As 2 casas ficam em Miraflores. A diferença é que Fausto está mais perto do calçadão de Miraflores. Aqui temos só 5 quartos, então é perfeito para uma família ou para um grupo pequeno de amigos, por exemplo. Temos quartos medianos, esse é o nome da categoria, grande, e temos também uma grande familiar que tem dois cômodos, não? Uma cama para os pais, por exemplo, e temos um sofá-cama para uma criança ou um terceiro adulto no quarto do Fausto. Também tem a cozinha para os hóspedes, então você pode pegar qualquer coisa da geladeira da casa. Temos bicicletas nas 2 casas, na Temporal e em Fausto, para passear pelo calçadão. E, finalmente, eu gostaria de contar um pouco sobre Suacy. Essa é uma novidade de Andean. O próximo ano, vamos a ter 7 propriedades com Suacy, mas a diferença é que Suacy fica no Lago Titicaca. A diferença é que esta vez Suacy está em uma ilha privada do Titicaca. Está localizada no lago, como pode ver aqui, localizada no lado oposto de Titicaca. Então, como está no lado oposto, tem características e paisagens diferentes que o Titicaca. Além disso, outra diferença é que Suacy terá como foco o bem-estar, wellness, well-being. Vai ser perfeito para yoga, para retiros de yoga, meditação, perfeito para se desconectar da realidade do trabalho. E essa propriedade vai estar pronta em junho ou julho do próximo ano, 2027. Só para recapitular, se você gostaria de combinar as propriedades de Andean com Cusco, por exemplo, você pode visitar Lima, vai chegar a Lima,
pode pegar um avião para Cusco, visitar a cidade de Cusco, Vale Sagrado dos Incas, Machu Picchu. E depois tem, por exemplo, a opção de viajar de carro para Tinajani, que são aproximadamente 5 horas, e depois, 4 horas e meia. E depois pode continuar para o Titilaca, que é uma viagem menos de 4 horas. Outra opção é pegar um avião para a cidade de Arequipa, ficar no Circa, e depois continuar para o Puquio, que fica em Vale do Cauca. Se você tem mais tempo de viagem, pode pegar um avião desde Cusco até Arequipa e depois fazer a ruta inteira, o que nós chamamos a travessia sul do Peru, a travessia sul do Peru. Então, ou pode viajar desde Lima até Arequipa e depois fazer essa ruta, não? A travessia sul do Peru. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, alguma consulta. A primeira, Jorge, a primeira dúvida é se o projeto do Suaci será como hotel ou será como vilas? Boa pergunta. Na primeira fase, na primeira etapa, vamos ter 12 quartos como suítes, mas depois temos a ideia de construir também como vilas familiares. Combinado, muito obrigado, Jorge. Eu recebi uma outra pergunta, só que não foi através do chat, foi através do WhatsApp. Qual a melhor época para visitar o sul do Peru, onde está o Puquio, o Tinajani, o Titilaca? Diría, voy a hablar en español, perdón si mi portugués está trabado un poco. A ver, tú puedes viajar en realidad en cualquier época del año, pero si quisieras evitar las lluvias, lo ideal es viajar entre abril y los inicios de diciembre, porque en enero, febrero y marzo llueve, especialmente en febrero. Febrero es el mes que más llueve. El resto del año es 100% óptimo para poder viajar y realizar las actividades sin ningún problema. Perfeito, muito obrigado, Jorge. Enquanto eu vou fazer um outro comentário sobre a rede Andean, fiquem à vontade para colocar. Aqui temos mais dúvidas. O serviço no Suaci vai ser pensão completa? Sim. Com traslado incluído? Sim, todo incluído. Todo incluído. Este ponto, pessoal, é importante comentar com vocês que as propriedades da rede Andean, que estão em regiões, digamos, que não são regiões de cidade, que são regiões um pouco mais remotas, como é o caso do Tinajani, é o caso do Puquio, é o caso do Titilaca. O Titilaca está a quase 1 hora da cidade de Puno. Esses tipos de propriedade, com esse conceito mais remoto, seus clientes terão todas as inclusões. É o que a gente chama de full inclusive. Então, para essas propriedades full inclusive, com os traslados, todas as refeições e também com as atividades que a gente pode oferecer aos seus hóspedes, né, aos nossos hóspedes. Então, a gente vê que a Andean, através de uma hospitalidade tão genuína, isso me faz lembrar que quando eu estive algumas vezes com a Andean, sempre tinha surpresa. Se a gente fazia um piquenique, seja em Cibaio, no Pueblo Encantado da região do Vale do Cauca, sempre tinha uma surpresa, uma mesa muito bem colocada, num local maravilhoso. Então, isso é um pouquinho dos toques que a rede Andean traz, tá? E a gente estava falando do Vale do Cauca. Muita gente conhece o Vale do Cauca somente pelo Cânion do Cauca por causa dos côndores andinos, que é um símbolo do povo peruano. Só que o Vale do Cauca tem muitas atividades que podem ser oferecidas, como visitar as tecelãs, fazer cavalgadas, visitar mirantes. Então merece 3 noites
Então, é uma ótima sugestão para que seus clientes conheçam esse lado um pouco fora do óbvio no Peru. Esse é o nosso convite. Você pode chegar para Arequipa e depois todos esses transfers estão inclusos, porque essas três propriedades são full inclusive. Essa é uma dica para o quiz. Sim, vamos ter o quiz daqui poucos minutinhos, pessoal. A Goranka, ela pergunta a distância entre o Circa e o Puccio. Boa pergunta, são 3 horas e meia. 3 horas e meia terrestre com os nossos próprios carros. E também os guias, que são próprios da Andean também. Temos pergunta da Damares. A Damares pergunta: depois do Suace, o cliente ele consegue ir facilmente para a Bolívia através do operador local, parceiro da agência ou da maiorista aqui do Brasil? Se eles têm um DMC local na Bolívia, facilmente esse trajeto entre o Suace e o lado boliviano do Lago Titicaca? Cuando nos lo piden muy poco, pero cuando nos piden conectar con Bolivia, nosotros podemos llevarlos hasta la frontera y a partir de ahí ya se hace cargo el DMC de Bolivia. Perfeito. Obrigado, Damares, pela pergunta. Se alguém tiver mais algum comentário ou dúvida, fique à vontade, ou se não, daremos início ao nosso quiz. Lembrando que, de todas as propriedades que estão no portfólio da Andean, nós temos uma Relais Chateau, que é o Circa de Arequipa. Não existe hotelaria acomodação destino do que o próprio Circa. Ele é um antigo monastério, como a gente viu, muito especial, com essa proposta realmente toda cheia de significado, porque o Circa era um antigo parador que acolhia ali peregrinos também, isso no século XVII, XVIII. Agora, sobre a questão a consórcias, a gente tem, por exemplo, o Titilaca, que faz parte do Virtuoso, entre outras consórcias, entre outros selos. A gente tem uma dúvida que faltou ser respondida, se nos hotéis existe oxígeno, e se existe, claro que existe, se existe alguma taxa, algum custe adicional por ello. No, o sea, lo que tenemos son los tanques de oxígeno. No sé cómo se dice esto en portugués, el tanque de oxígeno. Balão de oxigênio. Okay. Esto lo tenemos tanto en los cuartos de las propiedades como en las movilidades para los transfers, en todos los carros. Y esto es totalmente gratuito. No hay que pagar ningún adicional. Perfeito. Pessoal, neste momento eu compartilhei as regras do quiz. As regras e o prêmio. Então, como funciona? Em 1 minuto, aproximadamente, muito em breve, eu vou colocar aqui no chat o link de acesso ao quiz. Este quiz foi feito no Google Forms e o ganhador vai ser decidido pelaquele que acertar as 6 perguntas no menor tempo. Então, daqui um par de minutos, eu vou colocar aqui no chat. Espero que todos possam ver esse campo do chat para poder participar do nosso quiz, tá? E gostaria de fazer considerações finais, algum outro comentário, Jorge? No, gustaría solo de agradecer nuevamente por su tiempo y mucha suerte en el quiz a todos. Muito obrigado, Jorge. E obrigado a todos. Peço que fiquem só mais esses últimos instantes. Lembrando que a filosofia da Andean justamente é criar essas viagens com intenção, com propósito,
nesses destinos que são totalmente autênticos e que permitem uma conexão profunda não somente com a natureza, mas com povos mágicos locais. Obrigado, Juliana. E, então, neste momento, pessoal, eu vou lançar aqui no chat o link de acesso ao quiz. Aqui precisa ser muito rápido, tá? Claro, além da rapidez, precisa ser certeiro nas respostas. Vou fazer isso em 10 segundos. Então, todos apostos, vou lançar aqui no quiz. 2, 1. Valendo! Obrigado, Julie. A Damares acertou 5 de 6. Que pena, faltou 1. Em alguns instantes, já venho com o nome do ganhador. E para isso, de maneira bem transparente, eu vou me permitir compartilhar minha tela para que todos tenham acesso a visualizar quem foi o ganhador. Já temos o nome. Não é um ganhador, mas é uma ganhadora. Vamos lá, compartilhar a tela. Pronto, peço a gentileza de me confirmarem se todos já conseguem ver minha tela. Sim. Obrigado, pessoal. Na verdade, estou aqui no site da Andiam. Esse site reúne guia de fotos, de vídeos e tudo mais que vocês possam precisar. Isso, inclusive, está no nosso chat. Só para fazer um suspense, mas agora vamos ao ganhador, ou melhor dizendo, a ganhadora do quiz. Então, eu vou aqui na aba do Google Forms. Como vocês podem ver, a gente tem a primeira resposta com pontuação 6, que é a pontuação máxima, pela Aline Alves, da TGK. Então, a Aline é a nossa ganhadora do voucher de uma noite em Lima, seja temporal ou Fausto, mais uma noite no Circa Relais Chateau de Arequipa, imbatível, no destino, não tem acomodação mais aconchegante. Parabéns, parabéns. Parabéns, Aline. E se não tiver outras considerações, a gente fica por aqui, pessoal. Este aqui atualmente é o site da Condé Nast Traveler, onde vocês podem ver as 20 melhores propriedades do Peru, 3 delas sendo da rede Andiam, como a gente falou. Então, daqui um dia, pessoal, 1 ou 2 dias, enviaremos um e-mail de agradecimento com o link de acesso à gravação e também com a apresentação. E lá também vai constar os endereços de e-mail para contato com a rede Andiam. Dito isso, aqui da minha parte, agradecer pela presença de todos, participação, e muito obrigado a Jorge, desde Lima, que pôde compartilhar muito conhecimento sobre o sul peruano conosco. Muchas gracias a todos nuevamente, de verdad, por su tiempo, por darse un tiempo para aprender un poquito más acerca de Andiam y de Perú. Y bueno, cuentan conmigo y con Felipe para lo que necesiten. Les mando un abrazo grande a todos y los espero pronto en Perú. Obrigado, pessoal!